Vamos com tudo. Atos capítulo 9, verso 1, diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, aos seus reis, e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Minha gente, povo lindo, povo querido, hoje o negócio aqui é sério, né? Toda quarta, todo domingo é sério, mas hoje eu acho que, como nós estamos nos preparando para chegarmos ao fim dessa série, não estamos aqui olhando para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas em Atos. E nós não estamos vendo aqui uma percepção nem de Cristo antes da sua morte, nem do Cristo ressurreto aqui, mas de uma percepção, de uma visão de Cristo ressurreto em glória, né? Vindo dos céus, lá no alto e sublime trono, aparentemente ali, me lembrando a visão que Isaías teve lá no capítulo 6 do livro que carrega o seu nome, né? Uma luz forte. Vamos falar disso essa noite. Tema de hoje qual é? Isso mesmo, minha gente, derrotado demais. Quero falar aqui sobre este homem. Então, como nós temos 19 versículos, eu quero aqui poder falar o que vem antes, o que é que está na entrelinha, e trazer aqui alguma reflexão e trazer uma palavra direcionada aqui à vida de vocês. Vamos lá? Monique com U. Tá preparada, minha filha? Vamos lá, vamos com tudo. Quem orou, tá orado. Amém? Vamos com tudo. O texto começa falando o seguinte: enquanto isso, bem, precisamos dar uma marcha ré, entender o que é que tem se passado nos capítulos anteriores. Minha gente, a igreja nasce, a igreja tá grande, né? Muitas pessoas aqui fazendo parte, crendo na mesma mensagem salvadora de Jesus Cristo, o Rei do Reino, o Filho de Deus.
E essa igreja que cresce é uma igreja que começa a enfrentar a sua primeira perseguição, uma perseguição física. E a primeira pessoa a ser perseguida é alguém chamado Estevão, né? Uma pessoa chamada Estevão, um homem de Deus. Um homem de Deus. Ele foi apedrejado e morto. E adivinha quem foi que matou? Quem foi que apedrejou aqui o querido Estevão? Foram os religiosos, os judeus. Mas não ache que foi uma desordem ou simplesmente um linchamento popular. Foi mais do que isso, mais sério do que isso. A palavra nos conta que tudo aconteceu basicamente sob a supervisão de um jovem chamado Saulo. Quem é esse Saulo? Não sabemos muito, mas o que sabemos é que o responsável, o grande nome por trás da morte de Estevão era o jovem Saulo. Depois disso, a igreja se espalha, as pessoas fogem, a perseguição fica séria e não muita gente, além dos apóstolos, ficou em Jerusalém. O resto se debandou, tá bom? E então acontece o capítulo 9 exatamente numa perseguição que começara a acontecer e também de uma dispersão que começara a acontecer. E aí é o que nos é dito, enquanto isso, ou seja, enquanto a perseguição acontecia, enquanto o povo se dispersava, algo aconteceu. E aí entra novamente o jovem chamado Saulo. E é sobre ele que os holofotes vão focar essa noite. Esse Saulo aqui, quem era, né? Não sabemos ainda muita coisa sobre ele, mas no início do capítulo 9 a gente começa a ter boas ideias, boas informações. Esse Saulo, nos é dito aqui que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, além de um religioso, esse era o perseguidor, né? Ali com esse artigo definido. Gostou aí, Bibia? Gostou aí gostou, Natália, da minha percepção do português, da língua portuguesa, né? Esse artigo definido aqui, o perseguidor. Não esqueça disso. Não esqueça disso. O maior nome da perseguição contra a igreja nesse exato momento é o jovem chamado Saulo. Ele está ali furioso. Ele não apenas está querendo fazer o mal para a igreja, mas o seu coração está em chamas. Chamas de ódio. Ele respira, bufando como uma besta fera, como um touro selvagem. Ele está bufando, buscando a próxima presa. É isso aqui, o coração dele está cheio de ódio contra os discípulos do Senhor. E aí, dentro desse ódio todo do seu coração, a palavra nos diz que ele se dirige ao chefe, né, um dos chefes supremos da religião judaica naquela época, o sumo sacerdote, pedindo cartas para as sinagogas de Damasco. Ou seja, ele está numa cidade chamada Jerusalém e ele quer ir para Damasco, mas ele quer uma missão autorizada, formalizada. Ele quer, como se a gente poderia dizer hoje, algo equivalente a um oficial de justiça ou alguma autoridade militar, levando aqui como é que me fugiu aqui? Meu Deus, me ajuda! Quando a pessoa quer invadir uma casa, né? Mas precisa de um mandato. Basicamente, se a gente pudesse mostrar aqui, é como se Paulo estivesse buscando um mandato. Mandato de busca e apreensão para os crentes lá da cidade de Damasco, a começar pelas sinagogas. Então, qual era o plano? Ele iria para Damasco e os homens e mulheres que professassem o nome de Jesus Cristo, o que eles encontrassem, ele poderia levá-los presos até Jerusalém. Mas não esqueça não, viu? O ódio e a intenção de Paulo não era simplesmente de prender. Um homem que viu alguém sendo apedrejado a sangue frio, sem mover nenhum músculo da face de ressentimento ou remorso, é alguém que pode fazer coisas ainda piores com o maior número de pessoas possível. Não esqueça disso, por favor. Então ele está ali. O sumo sacerdote dá autorização, ele monta a sua pequena equipe e começa a viajar até a cidade de Damasco. Só que algo acontece ali no meio do caminho. O que é que acontece?
quando ele vai se aproximando de Damasco, quase na esquina de Damasco, de repente, brilha uma luz do sol, uma luz do céu, onde posteriormente a gente descobre que era muito maior, uma claridade muito mais poderosa do que o sol no meio-dia. Pense num negócio doido. Pense numa experiência maluca, numa experiência inesperada. Este homem, então, vê uma grande luz vindo do céu, e quando isso acontece, algo tão tremendo, algo tão medonho, ele cai por terra, e preste atenção, ele não vinha andando, ele vinha cavalgando no cavalo, quando seus companheiros aqui também estavam cavalgando no cavalo. Mas a luz brilha, aquele homem cai do cavalo, aquele homem cai por terra, e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Uma pergunta vindo do céu. Ele ficou sem entender nada, e ele está ali atordoado, desnorteado, mais perdido do que segue um tiroteio, mais perdido do que cachorro cai de mudança. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Apavorado, sem saber. Ora, se está vindo do céu, só pode ser o Senhor, né? E aí a resposta vem: eu sou Jesus. Para a surpresa de Paulo, ele ouve a voz: eu sou Jesus. E para a maior surpresa ainda, a voz continua: eu sou Jesus a quem você persegue. Que história é essa, minha gente? Aqui o mundo de Paulo de fato começa a cair por terra. Ele não imaginava que Jesus estivesse vivo. Ele não imaginava que Jesus fosse o Senhor. E ele não imaginava que todo o seu ódio para com os cristãos, na verdade, era um ódio contra o próprio Cristo. Esse texto é incrível porque o modo pelo qual Jesus se identifica, presta atenção, em nome de Jesus, o modo pelo qual Jesus se identifica com os seus discípulos é um modo muito íntimo, muito profundo, há uma ligação aqui muito incrível, de modo que quem odeia os discípulos de Jesus, odeia quem? O próprio Jesus. Quem é inimigo dos cristãos é inimigo de quem? Do próprio Cristo. Eis uma verdade que precisa ser ressaltada no nosso meio. Sabe por quê? Tem denúncia, Bibia, nesse programa. Porque neste mundo individualista que nós vivemos, muitas pessoas estão por aí, simpatizando com a religião cristã, simpatizando com Cristo, simpatizando com a mensagem, com a boa nova do Evangelho, mas achando que pode ser cristão na sua casa, sem comunhão com ninguém, sem amizade ou sem pertencer à igreja de Jesus. E preste atenção, não existe cristianismo individual. Cristo é o cabeça, enquanto que a igreja, os cristãos, os discípulos, são o seu corpo. Não dá para você aceitar a cabeça e rejeitar o corpo. Não dá para você amar o noivo enquanto você odeia a noiva do noivo. Preste atenção nisso aí. Não existe essa história de que igreja é opcional, de que eu posso ser crente na minha casa, de que eu posso ser discípulo de Jesus sozinho. Mentira do diabo, viu isso aí? Não cai nessa cilada. Quem não persevera na igreja já deixou de perseverar em Cristo há muito tempo, viu? E essa é uma verdade que nem todos querem engolir. Desce quadrado mesmo, desce redondo não, viu? É para descer quadrado, desce rasgando. Paulo, até o momento chamado Saulo, porque é o nome hebraico, né? É o nome ali do judeu, a pronúncia do judeu. O Saulo ali, perseguindo Jesus, é agora revelado por ele que, na verdade, toda a sua perseguição e todo o seu ódio era contra o próprio Cristo. Não simplesmente contra os cristãos. Pense bem. Você que vive falando mal dos crentes, na verdade você está falando mal de Jesus. Cuidado, viu? Você que não gosta da igreja, você que tem pé atrás, você que é traumatizadinho, você que está chateadinho com a igreja e com o pastor, a sua chateação é com Jesus, é com ele próprio. De modo que quem não ama o seu irmão não pode dizer que ama o Senhor. Se você é incapaz de amar a quem você vê, você também será incapaz de amar quem você não vê. É a própria Escritura Sagrada que diz isso.
O apóstolo Paulo, ainda chamado Saulo, fica ainda atordoado, mas Jesus continua: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E o que nos é dito aqui, enquanto tudo isso estava acontecendo, os homens que estavam viajando ali com Saulo pararam emudecidos. Eles tinham uma ideia do que estava acontecendo. Eles tinham uma ideia de que algo sobrenatural, anormal, tinha acontecido, só que eles não viam ninguém. Eles meio que escutavam um estrondo, escutavam uma voz, escutavam, sei lá, um som diferente, mas não identificavam, porque essa revelação foi basicamente direta para o jovem Saulo. E o que acontece? Saulo levanta-se do chão e abre os olhos, mas quando tenta abrir os olhos, não enxerga absolutamente nada. Este homem está cego, sem enxergar absolutamente nada. Os homens que vieram com ele pegam pela mão. Olha que humilhação. O maioral, o líderzão, o perseguidor, agora nada mais é do que um gatinho amansadinho, que precisa ser tomado no colo, que precisa ser tomado pela mão. Tamanha a humilhação desse jovem chamado Saulo. Os homens levam pela mão até Damasco, e por 3 dias ele esteve cego. E por 3 dias não comeu e nem bebeu. Minha gente, isso é algo tremendo, sabe por quê? Porque por 3 dias ele não comeu. Beleza, é fácil. Mas 3 dias sem beber é o limite, é o máximo que alguém consegue chegar e permanecer vivo. Agora pense comigo. Vamos buscar algum tipo de empatia para com o Saulo de Tarso. Por que ele passa 3 dias sem comer e sem beber? Eu digo, porque o mundo dele havia desabado em suas próprias costas. Porque o mundo dele havia caído. Porque o mundo dele havia ruído diante dos seus próprios olhos. Tudo que ele julgava como certo, na verdade, estava errado. Tudo que ele acreditava estar correto, na verdade, estava equivocado. Este homem está ali pensativo, aquele homem está ali pensando nas burradas que fez da vida, aquele homem está digerindo toda aquela experiência, aquele homem está passando por um processo terrível de derrota, de dor, de humilhação. 3 dias. E para um judeu, 3 dias sem comer, sem beber, é 3 dias de humilhação, 3 dias de jejum. Aquele homem estava de frente com o impacto dos seus pecados. Aquele homem estava digerindo todo o sabor pesado e terrível que os seus atos, que as suas intenções, que os seus decretos haviam feito. Aquele homem tinha caído na real de que o grande perseguidor, na verdade, estava errado. Ele tinha caído na real. Minha gente, 3 dias sem comer, 3 dias sem ver, 3 dias sem beber. Mas em Damasco nos é dito que havia um discípulo. No lugar onde ele perseguia, provavelmente o homem que seria perseguido pelo próprio Saulo, alguém chamado Ananias, tem também um encontro com Jesus, não apenas Saulo. E esse encontro que ele teve foi um encontro muito interessante. Do mesmo jeito que a voz fala Saulo, Saulo, parece que a voz fala, mas fala diferente, fala Ananias. Uma vez apenas. O Senhor Jesus é aquele que conhece a nossa história e nos chama pelo nome, ele nos conhece. Ainda que tentemos viver uma vida apartada dele, ainda que queiramos viver uma vida longe de Jesus, ele sabe quem nós somos, sabe o que nós temos feito e sabe exatamente onde e como nos encontrar. Ele encontra Ananias e Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor responde: agora você vai lá para a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por Tarso, né? Este homem vai estar orando. Olha aí. A experiência de não ver o ajudou a orar. Deixa eu já dar uma dica aqui, um spoilerzinho aqui, por favor. Quando você não estiver enxergando nada e quando você não entender as coisas como você gostaria de entender, tá aí o convite claro. O Senhor está te chamando para orar. Quando você não conseguir mais enxergar nada, feche os olhos.
feche os olhos e ore ao Senhor. Essa oração era uma oração repleta de arrependimento. Saulo estava em processo terrível e doloroso de desconstrução. E Jesus fala para Ananias, olha, Ananias, é o seguinte, inclusive ele que está orando já teve uma visão. A visão de que você vai lá, vai ao encontro dele. Mas, minha gente, olha só. Dentro desse encontro que Jesus teve com Ananias, Ananias é sincero e diz, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, as fofoquinhas já haviam chegado, as informações já eram claras. Ele vai prender todos nós que invocamos o teu santo nome. Ananias está com medo. Também deixa eu dar uma dica aqui para você. Se encontrar com Jesus não é simplesmente ser livrado de todo medo. Ser encontrado por Jesus, ter uma experiência profunda com o próprio Cristo, não anula, não desfaz aquilo que ainda há de imperfeito em você. Nós somos criaturas, nós somos seres humanos falhos, pecadores, que tememos, que às vezes temos os nossos joelhos aqui trôpegos na fé. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus, como eu já tenho falado inúmeras vezes para vocês, não espera que sejamos perfeitos para que sejamos usados por ele. Isso é legal, isso me dá esperança. Porque eu não sou ainda o que eu gostaria de ser. Porque eu ainda não sou o que eu serei um dia. Mas isso não significa que eu não serei usado. Deixa eu dar um pequeno testemunho. Eu comecei a pregar a palavra de Deus com 19 anos de idade. Comecei a passar por igreja aqui, ali, acolá, com 19 anos de idade. Charles Spurgeon começou a ser pastor aos 19 anos de idade. Eu só fui ser pastor aos 26. Ele começou a ser pastor aos 19 anos. Muitas vezes, Deus usa pessoas que aparentemente são insignificantes, aparentemente inexperientes. E é verdade. Agora imagine só, se eu fosse esperar, se você fosse fazer as coisas só quando você achasse que estivesse preparado. Talvez hoje, se o Senhor, se alguém, ei cara, tu com 31 anos se garante ser pastor, vixe, eu ainda ia ficar morrendo de medo. Eu hoje ainda morro de medo. Eu hoje ainda fico aqui, meu Deus, com o maior medo de falhar, com medo de tropeçar, com medo de desonrar o nome do Senhor, de machucar as ovelhas do Senhor, de ser bruto, rígido demais, truculento demais, áspero, rude demais com os filhos do Senhor. Porque eu não posso tratar a noiva de Jesus de qualquer forma. Então morro de medo. Então, minha gente, como é legal, o Senhor escuta. E Ele quer que a gente fale, Senhor, eu sou falho. Senhor, eu estou morrendo de medo de Saulo. Senhor, Ele vai nos matar. Senhor, Ele vai nos prender. Jesus ouve. E Ele não nos reprime. Jesus não diz, cala a boca. Não, Ele ouve. E isso é legal, porque há um tipo de sinceridade que o Senhor Jesus ama, que Ele requer, inclusive, na nossa relação com Ele. Mas o Senhor disse para Ananias, Ananias, fica de boa, vai lá esse homem, ele é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios. É um missionário, Ananias. Eu converti, eu transformei este homem de perseguidor, agora ele vai ser perseguido. De alguém que odiava o nome, vai ser alguém que vai pregar o nome, o meu nome, e vai espalhar entre as maiores autoridades, entre os gentios. E esse tipo de resposta de Jesus acalma, anima Ananias e faz exatamente isso. Ele vai lá na casa e põe as mãos sobre Saulo. Ó, na Bíblia, impor as mãos é bênção, viu? É bênção. Impõe as mãos, você nunca... Travou aí? Fica de boa, viu? Só voltar uns 10 segundinhos e tá todo mundo bem. Só voltar uns 10 segundinhos e tá todo mundo bem. Vamos com tudo, vamos com tudo, vamos com tudo. Minha gente, olha só que interessante. Nunca vemos Jesus impor as mãos para expulsar demônio na vida de ninguém. Olha sobre isso. Isso aqui é bênção, viu? Isso requer aqui, ó, a maioria das vezes isso aqui é um símbolo de bênção. Então, Ananias impõe as mãos sobre a cabeça de Saulo e diz, irmão Saulo, olha só, irmão, aquele homem já havia entendido a fé cristã, já tinha se arrependido dos seus pecados, já tinha abraçado a Cristo pela fé. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo.
E depois que ele fala isso, imediatamente coisas dos olhos de Saulo caem como se fossem escamas. E ele passa a enxergar novamente. Sabe o que acontece? Saulo se levanta, eu acho legal, mais uma vez Saulo se levanta. Olha só, Saulo se levanta, ele foi batizado e depois come e recuperou as forças. Olha que legal. Quem abraça a fé em Jesus Cristo, quem tem seu mundo, sua vida desconstruída por meio do arrependimento de pecado, é alguém chamado a ser batizado. O batismo é um símbolo para aqueles que já creem. É uma forma de nós nos identificarmos com a obra de Jesus em sua morte e em sua ressurreição. Todo cristão é chamado para ser batizado. E eu faço esse desafio aí, ó, durante as lives. Deus já te deu a experiência de crer verdadeiramente em Jesus Cristo? Se sim, meu amigo, busque imediatamente ser batizado. Busque imediatamente ser aqui reconhecido, identificado como discípulo de Jesus Cristo. Nós cremos. E essa crença pode ser no nosso quarto, no banheiro, 3 horas da manhã, mas o batismo, nós precisamos de outros. Nós precisamos da igreja para nos batizar. Saulo não se batizou sozinho, ele precisou de Ananias. Eu digo para você, você crê em Jesus e talvez você pode fazer isso sozinho, mas para que você continue numa vida cristã continuamente com Jesus, você vai entender que os discípulos não andam sozinhos. Os discípulos andam em bando, tá certo? Nós andamos juntos, nós vivemos juntos como uma família de fé, uma família em Cristo, filhos de Deus, filhos adotivos de Deus por meio da fé. Então busca o batismo, viu? Se você mora em Sobral, pastor, eu creio, eu quero, vamos estar te esperando, vamos voltar aqui em pouco tempo em nome de Jesus, a gente quer te batizar. Deus sabe se for verdadeiro ou não. Isso tem que estar claro na sua cabeça. Isso tem que estar claro na sua cabeça. Amém, minha gente? Sabe o que acontece aqui? O que aconteceu aqui foi que Paulo foi derrotado. E é exatamente essa a característica que eu quero destacar aqui essa noite. A derrota. Como poderíamos definir a derrota? A derrota é exatamente a vitória ao contrário. A derrota é quando nós estamos buscando algo que vai soar positivo, que será uma experiência agradável para nós, mas na verdade encontramos exatamente o oposto. A derrota é diferente, por exemplo, do fracasso, tá bom? É um pouquinho diferente, sabe por quê? Porque o fracasso você pode fracassar sozinho, mas a derrota você não pode experimentar sozinho. Você precisa que alguém faça você experimentar a derrota. De modo que, olha só, derrota não é algo que eu faço, derrota é algo que eu sofro. Faz sentido isso, Bibia? Faz sentido isso? Fracasso é quando eu falho, eu faço e não dá certo. Mas derrota é quando eu sofro algo. É de fora para dentro. É dos outros para mim. E a derrota ela é muito importante para que a gente possa entender, né? A gente perceber. Quando eu coloco, intitulo aqui esse sermão como derrotar demais, eu estou desenhando para vocês, contando a história de alguém que enquanto buscava vencer, que enquanto achava que estava sendo vitorioso, na verdade foi derrotado de modo brusco, de modo inclusive repentino. É isso o que é a derrota. E sabe o que é que aconteceu? O próprio Saulo encontrou a derrota. Ele entendeu com todos os sentidos, com todo o seu ser, a derrota. Ele viu, ele sentiu, ele experimentou em seu corpo, em seus joelhos, em suas mãos, o sabor, a experiência da derrota. E a derrota, ela sempre é humilhante. A derrota sempre nos causa vergonha, um sentimento de impotência, um sentimento de que nós somos piores do que achávamos que éramos. A derrota é, na verdade, o acordar para um pesadelo. Já pensou um negócio desse, Natália? A derrota não é acordar de um pesadelo, é acordar para um pesadelo. Isso é terrível.
A derrota é quando caímos a nossa ficha. Na verdade, o sonho que estava bom. A realidade é perversa, é terrível. E o derrotado encontra isso. O derrotado recebe isso em sua vida. A derrota de Paulo foi imediata, mas ela durou, o sabor dessa derrota durou por 3 dias, onde ele não comeu, onde ele não bebeu, onde ele refletiu, onde ele orou, onde ele continuou tendo visões do Senhor para com a sua vida posterior. Inclusive a visão de Ananias que iria até lá. Ele conversou com Jesus. Ele abriu o seu coração para Jesus. E sabe o que é que isso gerou na vida do querido Saulo, do jovem Saulo? Isso gerou uma profunda transformação. E aí é que tá. Porque se a derrota dói, e ela dói, porque se a derrota faz mal, e aqui para nós a derrota faz mal, ninguém quer ser derrotado, por um outro ângulo, em uma outra expectativa, em uma outra perspectiva, a derrota de Paulo gerou algo incrível na vida dele. Porque foi somente através dessa derrota que ele começou a ver as coisas como elas de fato são. E sabe o que significa? Significa que quando a gente acha que está certo demais, a gente tem que, botar aqui um pontinho de interrogação. Será? Sabe o que isso significa? Que quando as nossas convicções estão robustas, rígidas e fortes demais, a gente tem que tomar um chazinho bem quente e sem açúcar de Simacol e tentarmos perceber, será que de fato estamos tão certos quanto achamos? Meus queridos, sabe o que é que foi derrotado na vida do jovem Saulo, ainda não conhecido como apóstolo Paulo, mas sabe o que é que foi derrotado no jovem Saulo? Bora, Luana, anota aí, Luana. Onde é que você está, Luana? Onde você está? Anote aí, por favor. Luana, a primeira coisa que foi derrotada em Saulo foi a sua religião. Se você quiser, Juliana, também pode colocar aqui, né? Uma barra, né? Religião barra teologia. Ou seja, a primeira coisa que foi derrotada na vida de Saulo foi a percepção que ele tinha sobre Deus. A percepção que ele tinha sobre Jesus Cristo. A percepção que ele tinha sobre o que era certo, sobre o que era errado. Então, a religião de Saulo ruiu perante ele. Deus é o Senhor que derrota as nossas falsas perspectivas, as nossas opiniões equivocadas sobre Ele, sobre o seu Filho, sobre o que é certo e sobre o que é errado. Ele é aquele que derrota. Ele é o Deus que faz a gente perceber. Me lembro de Darren Patrick quando fala que o Evangelho estilhaça os ídolos. Ele desconstrói, ele afunda, ele faz naufragar a nossa pseudo-religião, a nossa religião falsa, a nossa religião mentirosa. A segunda coisa que Jesus derrotou na vida de Saulo foram os seus objetivos. Muitas vezes temos um objetivo de vida, ou vários objetivos de vida. E aqui para nós, quem diz que todos eles estão de acordo com a vontade do Senhor? Muitas vezes, inclusive, muitos sofrimentos que temos na nossa vida é porque temos os nossos objetivos destruídos. É porque enfrentamos derrotas para com os nossos objetivos. Nós imaginamos um futuro, nós arquitetamos na nossa imaginação o que é ideal para nós, e quando esse ideal não funciona, não acontece, nos sentimos derrotados. Os nossos objetivos começam a ser muito mais fracos do que nós imaginávamos que eles eram. Imaginávamos que fossem. Então o objetivo de perseguir, o objetivo de pôr na cadeia, o objetivo de fazer ali o nome de Jesus aqui ser destruído, na verdade também foi destruído. O objetivo de Saulo estava errado, e diante daquele que é a verdade e a vida, nenhuma mentira subsistirá eternamente. A terceira coisa, olha só, Isaac, presta atenção. A terceira coisa que Jesus derrotou na vida de Saulo foi a sua visão. Meu amigo. Porque a gente acha que enxerga as coisas.
Mas não. E eu digo para vocês, semelhantemente a Bartimeu, foi quando estava cego que Saulo mais viu. O Senhor destruiu a visão de Saulo. Para ele as coisas eram assim, eram assado, A era A e B era B, mas nada disso estava correto. É como se Saulo estivesse vendo tudo de cabeça para baixo. Essa era a verdade. O Senhor tira a visão de Saulo, e só quando tira a visão de Saulo, só quando ele tem a visão dele derrotada, é que ele enxerga a beleza do Senhor. Lá, no caminho de Damasco, ele só viu um clarão. Mas foi quando estava cego que ele teve uma visão de um homem colocando a mão na cabeça dele e orando por ele. Olha que legal. O Senhor destrói as nossas visões falsas para nos dar a visão verdadeira. A quarta coisa é que Jesus Cristo destruiu a fama de Saulo. Para Ananias, aquele homem era um perseguidor, era um homem forte. Para aqueles homens que estavam com Saulo, ele era o chefe, ele era o líder, ele dizia a direção, mas de uma hora para outra, na verdade o homem não conseguia nem se levantar sozinho, tinha que ser com ajuda, já não podia mais caminhar, já não sabia mais para onde estava indo, como chegar lá, e precisava de auxílio. A fama do poderoso começou a ruir. E diante de Ananias, a mesma coisa aconteceu. O Senhor destrói a má fama que construímos ao longo da nossa vida. Quantos de nós aqui, inclusive, temos uma péssima fama lá do passado para compartilhar? Adúlteros, idólatras, feiticeiros, imorais, assassinos, ladrões, traficantes, usuários de cocaína, usuários de crack, viciados em cigarros, desobediente a pais e mães, brucutus com os familiares. Quantos de nós não temos um passado terrível? Mas sabe o que é que Jesus faz? Ele destrói a nossa má fama. Nos é dito que o Senhor, quando nos arrependemos, pega o nosso passado e joga no mar do esquecimento. E daqui para frente ele constrói, ele escreve uma nova história, ele nos dá uma nova fama a cada um daqueles que creem. Que lindo! E a quinta coisa que Jesus destruiu na vida do jovem Saulo foi a sua confiança, ou melhor, a sua autoconfiança. Saulo agora perde tudo aquilo que ele confiava, daquilo que ele se apegava como correto. Ele perdeu tudo, como uma boia furada em alto mar, como um colete que se descola do corpo, como uma prancha do surfista que é cortada e vai para longe. Este homem perdeu a confiança em si, perdeu a confiança em tudo o mais, ficou sem eira e nem beira. Preste atenção. Sabe o que isso significa? É que quando nós estamos derrotados aos pés de Cristo, e eu falo mais, quando Jesus com a sua mensagem nos derrota, meu amigo, esse é o melhor lugar para nós estarmos. Esse é o melhor lugar para começarmos uma nova vida. Nós precisamos recomeçar do zero. E somente quando somos derrotados é que encontramos de fato um novo nascimento, uma nova história, uma nova vida. Ah, meus queridos, não acho que Jesus é muleta. Não acho que Jesus é simplesmente alguém que vai melhorar a sua vida. Acredite que Jesus veio para derrotar a sua vida, porque a sua vida é sim uma vida de mentira. Se você não está em Cristo, a sua vida não passa de religiosidade, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, ela não passa de uma religiosidade vazia, vivida de modo vaidoso ao longo de toda a sua história. Na pior das hipóteses, você é alguém que não tem religião nenhuma e segue os seus instintos, e você não é muito melhor do que um animal nesse sentido. Segue a venta, é dono do próprio nariz e é regido pelo vento, da mesma forma que uma folha seca também é regida por ele. Você não é ninguém. Você não é nada. Você é simplesmente uma palha ao vento, que um dia queimará no fogo, a não ser
que Cristo te destrua todo esse caminho perverso, desfaça todas as suas perspectivas, te reduza ao pó, porque só assim você vai entender perfeitamente quem Ele é. Somente quando você entender que você não é grande coisa, somente quando você entender que não é ninguém, é que você vai perceber que Ele é Jesus. Quem és tu, Senhor? Só quando a gente é derrotado que a gente descobre quem é Jesus. Só quando a gente é derrotado, quando a gente entende que o nosso coração foi ferido, quebrado pela palavra, quebrado pelo próprio Senhor Jesus, quando essa mensagem tira o nosso chão, somente aí vamos nos apegar ao Salvador. É somente quando entendemos que somos doentes que vamos ao médico. Somente quando entendemos que nós estamos sedentos de água, que vamos beber da água da vida. Somente quando nós percebemos que estamos famintos, que todas as pizzas, todo o yakisoba que comemos por toda a nossa vida, cachorro quente ou as iguarias que você gosta, que agrada o seu paladar, só quando você perceber que por toda a sua vida você andou como alguém sem comida, é que você vai valorizar o pão da vida. Só quando você enxergar que você é um cadáver podre, ambulante, é que você vai clamar ao Rei dos Reis, o único que pode te dar a vida eterna. Enquanto você continuar se achando, enquanto você achar que é o rei da cocada preta, enquanto você acha que está de pé, enquanto você acha que você está montado num alazão de príncipe, você vai continuar burro, tolo, cego na sua própria tolice, cego na sua própria ignorância pecaminosa, cego na sua própria incredulidade. E quando o próprio Cristo aparecer para você, você vai se fazer de doido. Quem é? Quem está falando? Onde está? Porque você não enxerga as coisas espirituais. Você está morto, meu amigo. Sem Cristo, você está morto. Mas nós precisamos dele para destruir o nosso estado inicial. Só quando ele faz isso, estaremos prontos. Estaremos prontos para andar com ele. Estaremos prontos para recebermos a vida que só ele pode dar. Do refrigério que só ele pode oferecer. Da nova família, da nova vida, do novo destino, dos novos relacionamentos, principalmente com o Pai, do perdão de pecados. Só assim, só quando formos derrotados por ele, é que encontraremos o caminho de vitória ao lado dele, junto com ele, porque ele será o nosso bom pastor e nós ouviremos a sua voz e reconheceremos. Até aquele exato momento, Saulo não tinha uma natureza de ovelha. Ele ouviu a voz do pastor. Quem é? Quem é? Trouxa, trouxa, trouxa. Mas quando, meu amigo, cremos em Jesus, independente de quem somos, carecas ou cabeludos, brancos ou pretos, magrelos ou gorduchos, fracos ou flácidos, ou melhor, fortes ou flácidos, ouviremos a voz de Jesus. Iremos até o fim por causa dele, porque ele é tudo o que nós temos. Só quando Jesus destrói toda a nossa vida, todo o nosso bolo de isopor, toda a nossa casinha de boneca, é que nós estamos preparados para as moradas celestiais que ele está preparando. Isso é linda, não? É forte, Natália? É forte? Acorda, Ana Paula! É forte? Amém? Então, quero finalizar aqui dando uma palavra aos derrotados que me ouvem essa noite. Primeira coisa que eu quero falar é óbvia, já falei e volto a repetir. Você tem que entender que o seu estado natural não é de vencedor. Sabe qual é o problema? É de pregadores, de mensagens, de musiquinha, que pinta você como vencedor, sendo que você não é um vencedor, você é um perdedor. Sem Jesus você é um perdedor. Aí tem um bocado de musiquinha que as pessoas escutam, que eles estão ali vivendo uma vida sem Deus, uma vida alheia a Deus, mas escutam a musiquinha e essa música reconforta o ego, as pessoas choram de emoção, é uma mensagem positiva, mas para que você encontre a mensagem positiva, você tem que encarar primeiro a mensagem negativa. Para que você entenda as boas notícias de salvação, você precisa assumir as más notícias de perdição.
Para você crer na mensagem de vida eterna, você precisa entender primeiro a mensagem de morte eterna sem Jesus. Então não esqueça, a primeira coisa que eu quero te falar é que naturalmente você não é vencedor, por favor. Não fica cantando campeão, vencedor, você não é. Você não é. E eu estou aqui para dizer que a segunda coisa que eu tenho para lhe oferecer aqui como conselho é que a vitória é a sua derrota. Como assim, pastor? Calma. A vitória começa com a sua derrota. Para que você goze de vida eterna, você precisa primeiro enxergar o sacrifício. Para que você enxergue a glória, você precisa primeiro passar pela cruz. Para que você entenda o que é o reino de Deus, você precisa primeiro nascer de novo. E é por causa da derrota que vai doer, que o coração dói, a gente chora de dor, de vergonha, mas é somente por aí, por esse caminho estreito que poucos querem passar, que vamos entender o que é a vitória. E a terceira coisa é que tem um que naturalmente é vencedor. Só tem um, é o Senhor. O Senhor Jesus é aquele que vence. É aquele que sempre venceu. Que inclusive quando inimigos das nossas almas, quando achou que estava vencendo, prendendo ali na cruz, na verdade ele se enganou. Porque quem entregou a vida de modo voluntário foi Jesus. Ninguém tirou dele, ninguém roubou dele. Ele deu de modo voluntário. Meus queridos, amados irmãos e amigos que me acompanham até aqui. Jesus vence na cruz, porque foi através da cruz, foi lá na cruz, que ele despojou todos os principados e potestades, cravando sobre o madeiro a nossa escrita de dívida. Deus assim o fez por meio da cruz. Deus assim o fez por meio da cruz. A cruz não é derrota, a cruz é vitória. A cruz é a vitória. E Cristo só podia subir aos céus, assentar ao lado do Pai e ter um nome acima de outro nome, quando ele passou pela cruz. Se eu creio nesse Cristo, eu preciso trilhar o mesmo caminho. É somente quando eu morro para mim, para os meus pecados, para essa vida, para os meus sonhos, que de fato eu encontro o caminho da glória. A quarta coisa que eu quero compartilhar com você essa noite é perca. Perca. Perca para Deus. Clame, Senhor, me derrote. Senhor, desfaça, destrua o que não te agrada. Senhor, fulmina no meu coração, no meu espírito, no meu ser, aquilo que o Senhor odeia. Deus, eu quero ser totalmente teu. Ou você pode orar também, Deus, eu quero ser totalmente tua. Senhor, eu quero ser comprometida contigo até o fim. Eu quero essa fé, eu quero essa relação íntima, profunda contigo, recheada por amor, por fé, por arrependimento. Falei, aí, Aleph, arrependimento, né? Lembrou aí quem é que fala assim? Misericórdia. Mas a quarta coisa que eu quero dizer é perca. Busque ser derrotado pelo Senhor. Eu já falei inúmeras vezes, né? Sabe o que é que eu queria para minha vida? Sabe o que eu queria para minha vida? Eu queria ser professor de judô para cegos. Eu tinha esse projeto, viu? Eu tinha esse projeto. Queria ser faixa preta de judô, queria ser professor, queria ajudar as pessoas. Eu queria ser um bocado de coisa. Já teve uma época aí que eu quis ser militar. Deus derrotou todos os meus sonhos. Eu hoje carrego 9 parafusos nos meus ombros. Não posso ser na qualidade que eu poderia ser quando eu era ainda mais jovem. Eu jamais quis ser pastor. Na verdade, eu queria ser qualquer coisa menos pastor. Menos pastor. E sabe o que é que o Senhor fez com os meus sonhos? Sabe o que é que o Senhor fez com as minhas metas de vida? Ele amassou os meus sonhos e ele jogou fora. Sabe por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Ele pode. Porque ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E quando o Senhor derrotou os meus sonhos, eu disse, Senhor, agora eu já não tenho mais nenhum sonho. Dá-me os teus. Foi só quando os meus sonhos morreram que os sonhos de Deus, os planos dele, começaram a se realizar na minha vida. Essas musiquinhas, o sonho do sonhador, e não sei o que o Senhor ressurgiu, o sonhador. Balela! Bobeira! Asneira! Blá, blá, blá! Tagarelice poética. Só isso. Não é verdade. O Senhor não tem compromisso nenhum com os seus sonhos. Ele tem compromisso com os planos dele.
Porque o que importa é a glória dele e não o seu sonhinho realizado ou frustrado. Deus manda. Assuma isso. Assuma isso. E por último, entenda que só por meio da derrota da nossa vida é que encontramos uma nova vida com Jesus. O apóstolo Paulo tinha respeito, tinha prestígio, tinha honra. E ele trocou tudo isso por Jesus. E uma determinada vez ele disse que aquilo que era o ganho para ele, ele considerou como esterco. A história dele, por mais brilhante que pudesse ser, sem Cristo fedia. Sem Cristo fedia. Pensa sobre isso, tá bom? Pensa sobre isso. A melhor vida que qualquer um pode ter sem Deus nada mais é do que uma vida de esterco. Ai, pastor, mas essa palavra é muito forte. É a palavra que a própria Escritura usa. A própria Escritura usa. Não esquece disso não, meu amigo. Vai lá. Jesus é o vencedor. E se você não está do lado dele, você é um perdedor. E todas as nossas vitórias estão em Cristo. E ainda que eu não consiga encontrar a minha casa própria nessa vida, quem não quer uma casa própria, né? Ainda que eu não consiga comprar a minha casa própria, ainda que eu morra sem conseguir comprar esse sonho bobinho, né? De ter um no milho e 4 portas. Ou o Djalma, quem sabe, o Djalma sabe, eu quero ter 15 guitarras. Pra quê, pastor? Pra ser besta. Tu não tem 15 sapatos? Deixa eu ter 15 guitarras, né? Essas besteirinhas são bobas comparadas à vitória que eu já tenho em Cristo, à vida eterna que Ele já me garantiu, ao perdão que o sangue dele já me ofereceu, a paz que eu tenho com Deus por meio do seu sangue. Tudo isso é vitória, e o que vier depois disso é plus, é bônus. A minha vida já tem o suficiente, porque a graça de Cristo é o suficiente para a minha vida. A graça de Cristo já é o cedro da vitória que eu preciso. Nada mais. Nada mais. Glória a Deus. Não esquece, viu? O caminho da glória passa pela cruz. O caminho da vitória tem que passar pela derrota. Saulo de Tarso, derrotado demais, mas foi na sua derrota que ele encontrou exatamente o maior objetivo da sua vida: anunciar o nome de Deus, anunciar a Cristo por onde quer que ele fosse. Gostou? Gostou? Não gostei não, pastor. Gostou não? Pois chora, miserável. Chora e pede: Deus, me dá um novo coração. Chora. O bom é que você tem alguém para te ouvir. O bom é que você tem um que não vai te desprezar. Se apegue a ele. Se apegue a ele. Ora comigo, por favor. Senhor, se ainda tem alguma coisa que não te agrada na nossa vida, derrote, por favor. Destrua. E se doer, tem misericórdia. Nos abraça, Senhor Deus, de alguma forma para que possamos nos tranquilizar. Se chorarmos, vem estar conosco. Se clamarmos, vem nos ouvir, por favor. Aos colegas eu peço, faz, meu Deus, toda a vida, a visão, a religião equivocada ruir, para que só assim eles estejam preparados, prontos, como um bife amaciado, para serem saboreados. Que a nossa vida possa ter sabor para Ti, Senhor Deus. Possa glorificar o Teu santo nome. Ouve o nosso clamor. Faz isso em nome de Jesus. Amém.